Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, livro do Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1 a seguir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 21, versículo de número 1 a seguir. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Eu creio que Deus ele vai falar poderosamente aos nossos corações através dessa poderosa palavra. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra está escrita da seguinte forma: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. E disseram-lhe Simão, e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram para o barco, e naquele dia nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os seus discípulos não conheceram o que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-a, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam muito distantes da terra, senão quase 200 côvados. E levando a rede cheia de peixes, logo saltaram em terra, e viram ali brasas, um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei-me os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E chegando, pois, Jesus tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois da sua ressurreição. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E respondeu Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Até o versículo de número 17. Os irmãos podem tomar o seu assento. Essa noite Deus ele colocou essa palavra no meu coração, irmãos, porque a história de Pedro com Jesus é uma história muito bonita. É uma história que, quando nós ouvimos
nós temos o entendimento de que existem segundas oportunidades. Nós podemos compreender que, por mais que possa parecer contraditório, por mais que possa querer parecer impossível, por mais que as coisas aparentemente não entrem como estamos planejando, Deus ainda assim nos permite uma segunda oportunidade. O texto em que lemos retrata a manifestação de Jesus após a sua ressurreição. Jesus, ele veio nesta terra com uma missão, e a missão era essa: mostrar para os homens que estavam se afogando em seus pecados, distantes do coração de Deus e de fazer a sua vontade, poderiam ser dignos de ter a presença do Espírito Santo. Lembramos que no começo da criação, Deus ele oferta ao homem a intimidade. Deus ele cria 3 seres que o seu nome é muito glorificado. O primeiro ser, ele habita no céu com Deus, que são os anjos, nas suas categorias, quer sejam arcanjos, querubins, serafins, o anjo do Senhor. Eles habitam na eternidade com Deus e são espíritos ministradores com a capacidade de viver para sempre, são imortais. O segundo ser que Deus ele cria já é na terra, criados da matéria da terra, conhecidos na Bíblia como alma vivente, que são os animais racionais, dotados apenas de instinto, de intenções, de emoções. Já os anjos são compostos de inteligência e de sabedoria, criados da essência de Deus. O terceiro ser que Deus cria é a mais bela, é a mais forte, é a mais poderosa de suas criações, que é o homem. Porque Deus, o Senhor, cria tudo pelo poder da sua palavra. Os anjos são espíritos, a palavra espírito no Antigo Testamento está traduzido no hebraico ruach, que significa sopro ou hálito. Os anjos são o sopro da boca de Deus. E quando a Bíblia vem nos dizer que Deus ele cria os animais do pó da terra, e esses animais foram feitos almas viventes, quando Deus cria o ser humano, ele não cria o ser humano com base no que havia no céu e nem com base no que havia na terra. Ele faz uma mistura. Ele pega a essência do céu, que é o Espírito, cria dentro de si o ser humano, e quando ele vai dar vida ao homem, ele forma o seu corpo do pó da terra e sopra nas suas narinas, e o homem se torna alma vivente, composto de espírito, alma e corpo, dotado de inteligência, sentimentos, emoções, intenções, raciocínio lógico, tudo isso dentro de um corpo material, que através dos sentidos humanos pode-se perceber o mundo material ao nosso redor, que são a audição, o paladar, o tato, o olfato e a visão. E este ser agora tem intimidade com Deus, ele conversa com Deus. Deus entrega um jardim que estava no Éden na mão de Adão e diz: dê nome aos animais, dê nome às árvores, cada uma segundo sua espécie, cada um que dá fruto segundo sua espécie, dê nome às aves do céu, dê nome aos peixes do mar, nomenclature cada um deles. E toda a viração do dia, no crepúsculo da tarde, Deus descia no jardim, conversava com Adão, e era assim a intimidade do homem para com Deus. Passado o tempo, Deus observa que Adão estava sozinho e decide dar-lhe uma adjuntora que estivesse como que diante dele. Da costela de Adão, Deus forma Eva. E o que me chama a atenção é que esses homens, que este casal, eles tinham intimidade com Deus. Eles conversavam face a face com Deus. Mas quando chega o capítulo 3, a palavra que Deus havia dado a Adão, que era esta: de nenhum do fruto da árvore que está no centro do jardim, você não pode se alimentar dela você não pode comer, porque no dia que você comer dela, você vai acabar morrendo. A Bíblia vem nos dizer que, passado esse tempo, no capítulo 3 de Gênesis, a serpente, que era a mais astuta dos animais que Deus havia criado, começou a confabular com Eva, dizendo: é verdade que Deus disse que de nenhuma dessas árvores vocês poderão comer, e de nenhum desses frutos vocês poderão se alimentar.
Eva começa, pelas palavras persuasivas da serpente, começa a dizer aquilo que Deus havia declarado, que de todas as árvores serviriam por mantimento, exceto a que estava no centro do jardim, porque no dia que se comesse daquele fruto, eles iriam perecer, iriam morrer. Mas a serpente começa a deturpar a palavra, dizendo que eles não morreriam, pelo contrário, eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, e os seus olhos se abririam e verdadeiramente eles não morreriam. Após ela se ausentar da presença de Eva, Eva pega da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida, pois ela observa a árvore e ela vê que o fruto era bom para dar entendimento. E ao se aproximar do fruto, ela acaba comendo o fruto ao tocar. E ao comer o fruto tocando, ela leva para o seu marido, que também come com ela. E no crepúsculo da tarde, Deus volta novamente a visitar o homem, a qual havia recebido a presença de Deus, a qual tinha intimidade com Deus. E agora, distante da comunhão, distante da presença, eles são expulsos do jardim, são expulsos do paraíso. Passe todas as 5 dispensações bíblicas que regem o Antigo Testamento, quer seja a inocência, a consciência, o governo humano, a era patriarcal e a lei. Os homens que se levantaram para ter intimidade com Deus acabaram pecando, acabaram sendo indignos de receber a presença do Espírito Santo. E o último profeta levantado pela lei, que foi profetizado por Isaías, que era a voz do que clamava no deserto, que era João Batista, ele começa a trazer o povo ao arrependimento. Começa a trazer o povo para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E os homens que estavam caminhando errantes agora viam uma luz a qual poderiam seguir. João Batista começa a anunciar a palavra do reino de Deus, trazendo assim o arrependimento dos pecados. Após isso, Jesus Cristo vem em carne, 30 anos mais tarde, é batizado por João. E ao ser batizado por João, Jesus, como homem, recebe o Espírito Santo de Deus. E quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito Santo, ele impele Jesus ao deserto. Ele conduz Jesus ao deserto. E ao conduzir Jesus ao deserto, passa-se um período de 40 dias e 40 noites, e o diabo estava ali para tentar o Senhor Jesus. E a primeira tentação, a Bíblia vem dizer que ao findar os 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Mas o interessante disso tudo é a forma que ele chega com Jesus. Ele fala: se você é o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães e come, porque é você que está com fome, é você que está se sentindo necessitado. Só que antes do diabo questionar Jesus da intimidade que Deus havia dito que ele tinha com ele, Deus havia declarado publicamente na vida de Jesus, dizendo: você é meu filho amado, e eu tenho me alegrado na sua vida. Jesus, recebendo o Espírito Santo, Deus declarando na vida dele, ele vai ao deserto. E no deserto a tentação se instala. E é interessante que o diabo se apresenta questionando e perguntando: se você é o Filho de Deus, prova para mim que você é. É interessante porque o diabo ele tenta fazer com que nós venhamos quebrar as regras para mostrar que estamos certos. Mas observando a vida de Jesus, nós temos que entender que a tentação na vida de um crente salvo em Cristo Jesus, ela é uma opção. Jesus tinha a opção de quebrar as regras, usar a sua divindade para vencer a sua necessidade humana, ou ele poderia usar o poder da palavra de Deus para vencer a adversidade. Sabe o que Jesus nos ensina com esta lição? Que nós não precisamos mostrar para o diabo que nós somos em Deus, basta que conheçamos. O diabo disse: se você é, me prova. Se você é, mostra para mim. E Jesus fala: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou de toda palavra de Deus. Ele estava dizendo para o diabo: olha, eu não preciso provar nada para você, porque eu conheço quem eu sou nele.
O diabo achava que até mesmo a sorte que ele teve lá com Adão e com Eva, porque eles não conheciam quem eram em Deus. E aqui eu abro um parênteses para dizer isso. Eles não conheciam quem eram em Deus. Deus falou: vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o diabo disse: se você comer do fruto, você vai se tornar igual a Deus. Só que Jesus conhecia quem era em Deus. Jesus recebeu o Espírito Santo e estava zelando por essa presença. Passada a tentação, Jesus começa o seu ministério. Em Caná da Galileia, ele salva um casamento e começa a ser seguido pelos seus discípulos. Passa-se 3 anos e 6 meses, ele prega a palavra, ele anuncia o Evangelho, ele cura os enfermos, ele liberta os endemoniados, ele limpa os leprosos, ele multiplica pão e peixe, ele acalma a tempestade. Jesus faz muitos bens aos homens, ele anuncia a palavra de libertação. E ao chegar o momento da sua entrega, 2 de seus discípulos têm uma ação muito importante. O primeiro discípulo ia vender Jesus, que era Judas Iscariotes. O segundo discípulo ia negar Jesus, sendo que falou que estaria com ele até a morte. E quando Jesus é entregue, Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, leva os indivíduos até onde Jesus estava orando com seus discípulos, leva Jesus amarrado ao templo. E depois que ele viu que o povo não ia se manifestar para libertar Jesus, porque Judas queria que Jesus se rebelasse para libertar os judeus do jugo romano. Só que Jesus veio provar que o povo era digno de receber o Espírito Santo e libertar os seres humanos do jugo do pecado, que aprisionava os seres humanos desde o princípio da criação. Jesus não se manifesta para libertar Israel do jugo romano, mas sim para libertá-los do jugo do pecado. E Judas reconhece que ele cometeu um grande erro. Ele tenta voltar com Anás e com Caifás para devolver as 30 moedas, porque estava com remorso em seu coração. Eles trataram Judas como indiferença, que não era problema deles. O sangue inocente que estava sobre a mão de Judas era problema de Judas. E Judas, com remorso no seu coração, ele não tinha se arrependido, estava com remorso em seu coração por ter vendido Jesus. Ele decide pagar o erro dele com outro maior. E que erro era esse, Isaías? Tirar a sua própria vida. Judas decidiu se suicidar, se enforcar. E quando ele viu que não havia mais jeito, mas ainda havia jeito para ele, mas na mente dele, por conta da pressão psicológica que havia sofrido por entregar Jesus, ele achava que não tinha jeito para a sua vida, ele achava que não tinha jeito para aquela situação que estava vivendo. Mas se ele tivesse realmente aceitado o perdão de Deus, porque quando ele beijou Jesus, ele falou: amigo, o que fizeste? Jesus não tratou ele com falsidade, nem com ironia. Ele tinha liberado o perdão sobre a vida de Judas. Só que Judas não recebeu o perdão de Deus. Judas não recebeu o perdão de Jesus. Contudo, ele queria pagar pelo erro ao qual ele havia cometido. Com isso, ele acabou se suicidando. Já Simão Pedro foi diferente. Jesus falou: ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim sucedeu. Pedro negou Jesus por 3 vezes. O galo cantou, Jesus morreu. 3 dias mais tarde ele ressuscita. E quando as mulheres que levavam aromas, levavam óleos para ungir o corpo de Jesus, e chegaram, a pedra do sepulcro estava removida, e os anjos que ali estavam disseram: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Quando voltaram aos discípulos, falaram essas coisas, e Simão Pedro, juntamente com João, correram até o sepulcro de Jesus. Correram até onde Jesus estava se manifestando, mas não encontraram alguém. Durante 3 vezes que Jesus se manifesta, Simão Pedro tenta com todas as forças ir até ele. Mas quando Pedro chegava, Jesus já não estava ali. E eu devia me perguntar e me questionar por que Pedro queria tanto ver Jesus. Porque ele queria pedir perdão a Jesus. Ele queria se reconciliar com Jesus. Ele queria ter novamente aquela experiência de ter intimidade com Jesus. Ele queria reconhecer o erro dele diante de Jesus. Por isso que quando Pedro, que é alvo da promessa de Deus, diga-se de passagem,
A história de Pedro começa quando ele estava na beira da praia, pescou a noite inteira e não havia pescado nada. Jesus entra no seu barco, prega no seu barco, leva ele para o mar alto, induz ele a pescar novamente. Os peixes enchem o seu barco, sua rede, e Jesus faz uma promessa na vida de Pedro, dizendo: olha, se você crer em mim, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. O tempo passa, Pedro reconhece que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus fala: olha Pedro, hoje eu te digo que você é Pedro, e sobre uma pedra eu edificaria a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela, porque bem-aventurado é você, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou essas coisas, mas foi meu Pai que está no céu. Era Jesus dizendo: Pedro, você tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, Deus te revela as coisas de cima, e hoje eu faço uma promessa na sua vida: tudo que você pedir para mim, ligando aqui na terra, eu irei ligar lá no céu, e tudo que você desligar aqui na terra, pedindo para mim, eu também desligarei lá no céu. Foi na vida de Pedro que Jesus fez essas promessas. Pedro tinha intimidade com Jesus, Pedro tinha promessas na vida que Jesus havia feito para ele, mas no último momento Pedro acabou negando Jesus. Pedro acabou negando sua fé por um momento, e por causa de um momento ele quis abandonar toda uma história com Jesus. Interessante, irmãos, que dessa terceira vez que ele se manifestou, quando o discípulo que Jesus amava, quando Pedro estava com os demais discípulos que lemos aqui no texto, nesses 15 versículos, Pedro ele decide dizer: vou pescar novamente. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de conhecer Jesus. E sabe o que é interessante? Que os discípulos que estavam com Pedro, que ouviram as promessas que Jesus fez na vida dele, eles decidiram seguir Pedro. Porque independente do estado que estejamos, quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, quando Deus ele tem uma promessa na nossa casa, quando Deus ele tem uma promessa na nossa história, quando é Deus que faz a promessa, eu volto a afirmar isso nessa noite, quando Deus estabelece palavras na nossa vida, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus ela não tornará vazia na nossa vida. Eu profetizo em nome de Jesus que as promessas que Deus fez na sua vida ainda estão de pé. Eu profetizo em nome de Jesus que nenhuma delas vai cair por terra. Com glória a Deus. E Pedro estava querendo voltar aos caminhos do Senhor. Pedro queria voltar para a presença de Jesus. Então, quando ele decide pescar, a noite se passa, ele não pesca nada, e os discípulos com ele. Quando eles regressam à beira da praia, porque tudo começou na beira da praia na vida de Pedro. Tudo começou com uma frustração, e novamente estava ali ele frustrado. Fracassou naquilo que só aquilo que ele sabia fazer, que era pescar. Ele encontra um homem que pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E eles falam: não, Senhor, não temos nada. Então o homem que estava na beira da praia olha para eles e diz: voltem, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Então eles regressaram lá pela parte da manhã, lançaram a rede do lado direito e os peixes apareceram. Os peixes começaram a brotar. Cerca de uns 90 metros de distância da praia, os peixes encheram a rede de Pedro. E João, o discípulo a quem Jesus amava, autor deste evangelho, declara na vida de Pedro, dizendo: Pedro, o homem que está na beira da praia, que mandou a gente lançar a rede novamente, é o Senhor Jesus. Pedro não perde a oportunidade. Jesus está na beira da praia. Quando Pedro ouve falar que é o Senhor Jesus, ele não pensa duas vezes. Ele não pensa no que ele ia dizer, ele não pensa no que ele estava sentindo, ele só pensa que a oportunidade de estar diante de Jesus estava ali, cerca de 90 metros. Então Pedro ele pega a túnica, ele se cinge com a túnica, ele se lança. O que é se lançar? É se entregar sem reservas.
Se lançar significa eu me entrego de corpo e alma nesse propósito. E quando ele chega na beira da praia, o homem que perguntou: tem alguma coisa para comer? Estava sentado. E com aquele homem tinha peixe, com aquele homem tinha fogo, e com aquele homem tinha pão. Era Jesus falando para Pedro: Pedro, tudo o que você precisa está em mim, Pedro. Você pode ter desviado, você pode ter aberto mão do propósito, você pode ter se distanciado, mas tudo que você busca, tudo que você precisa, tudo que você almeja está na minha presença. É muito interessante que quando ele chega lá, eles trazem os peixes, porque o barco estava perto, ninguém se questionava a dizer, ele chama eles para perto, eles começam a se alimentar. E é interessante, Jesus vira para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama mais do que esses outros? Me diga, filho de Jonas. Ele fala: eu amo, Jesus, eu te amo. Passa esse momento, eles continuam repartindo o pão e o peixe, e Jesus vira para Pedro novamente e pergunta: Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que os outros? Ele fala: eu amo, Jesus. E Jesus fala para ele: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E pela terceira vez, Jesus vira para Pedro e pergunta: Pedro, filho de Jonas, você me ama mais do que esses outros? Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Eu poderia encerrar essa mensagem dizendo que Jesus agora volta atrás de Pedro para reconciliar ele consigo mesmo, porque Pedro negou Jesus 3 vezes, irmãos. Então Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama, você me ama, você me ama? Como se da primeira vez ele tivesse negado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora como se estivesse reconciliando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para poder voltar a ter a presença de Deus. Só que eu fui estudar essa palavra e eu acabei descobrindo que no Novo Testamento ele foi escrito basicamente todo ele no grego, com exceção de um ou outro texto que está no aramaico, que é um dialeto morto. E o amor no grego ele é traduzido de 3 formas diferentes: é o amor eros, o amor philos e o amor ágape. Quando Jesus está diante de Pedro, ele começa a conjugar o amor nessas 3 aspectos diferentes. Ele começa a perguntar para Pedro: Pedro, eros mi? Era ele perguntando. O amor eros é o amor de um homem para com uma mulher. É aquele amor que o homem faz loucuras pela mulher, ele vai atrás dela, ele faz coisas insanas, e vice-versa. Ele está falando: Pedro, você me ama como o homem ama uma mulher? Você me ama a ponto de fazer loucuras pelo meu nome, ao ponto de romper barreiras para levar a minha palavra? Você me ama dessa forma? E Pedro diz: Senhor, eu te amo dessa forma, com toda certeza. Então Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. A segunda forma do grego, da noção do amor em grego, é o amor philos. Jesus pergunta: Pedro, philos mi? E o amor philos é o amor de um pai para com um filho, é o amor de uma mãe para com uma filha. É aquele amor que você entrega a sua vida pela outra pessoa. Uma mãe com toda certeza morre por uma filha, um pai com certeza morre por um filho. Talvez um filho morra por uma mãe, talvez uma filha morra por um pai. Era Jesus perguntando: Pedro, você me ama ao ponto de entregar a sua vida por mim? Você me ama ao ponto de entregar a sua vida pela minha obra? Pedro treme na base, mas diz: Senhor, eu te amo desta forma. Mas a última vez que Jesus pergunta para Pedro, irmãos, que ele conjuga no terceiro verbo, ele fala: Pedro, ágapas-me? O amor ágape é aquele amor que você continua amando, mesmo que a outra pessoa deixe de te amar. É que por mais que a pessoa te abandone, te despreze, não queira mais você, você continua amando ela. É o amor que ama pelos dois, é o amor de Deus.
Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, por mais que eu deixe de amar você, por mais que eu te abandone, por mais que eu te esqueça, por mais que eu te despreze, Pedro, você vai continuar me amando, Pedro? Por isso que Pedro se entristece. Diz: Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Era Pedro dizendo: Senhor, por mais que o Senhor me despreze, por mais que o Senhor deixe de me amar, eu continuarei te amando. Eu errei uma vez contigo e não quero mais errar, Jesus. Eu não quero perder a tua presença novamente. Então Jesus vem sobre Pedro, traz o perdão sobre ele e traz ele novamente para o reino. Mais tarde, quando Jesus sobe aos céus, passa-se 10 dias, cerca de 10 dias, o Espírito Santo desce. Quando o Espírito Santo desce, ele enche Pedro e os demais discípulos. E no capítulo 3 se cumpre a promessa de Jesus na vida de Pedro. Ele ministra uma palavra cheia de unção, baseada em João capítulo 2. E esta promessa no reino de Deus sobre a vida de Pedro traz quase 3.000 almas para Jesus naquele dia. Era Jesus cumprindo a promessa na vida de Pedro. E você pode perguntar: Isaías, por que você ministrou isso nessa noite? Simples, porque o amor de Deus ainda está vivo em nossos corações, e a promessa dele ainda está de pé na sua vida. Não foi em vão você ter vindo aqui na noite desse dia. Eu venho aqui te dizer que Jesus te ama e tem um projeto na tua vida, tem um projeto na tua história, tem um projeto no meio da sua família. Não desista das coisas de Deus, não desista do projeto de Deus, não desista do propósito de Deus. Hoje essa palavra é ministrada no seu coração. Eu gostaria de ministrar essa unção sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus nesta hora que há refrigério na sua alma, refrigério na sua vida. Eu profetizo um tempo novo. Eu profetizo um tempo de prosperidade. Eu profetizo um tempo de paz. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que os projetos do inferno contra a sua vida estão tendo falência hoje. Em nome de Jesus, receba na sua vida, receba no seu coração, receba nessa noite na sua alma um abraço do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria de agradecer esta oportunidade que foi confiada em nome de Jesus. Amém?